muito bom dia para você que acompanha aqui a TV Band Vale. Estamos começando mais um programa Construção em Valor. Programa esse que a gente tem aqui o prazer de trazer para você muita informação, construção de muitas ideias, construção de muitos fatores que ajudam o seu dia a dia, obviamente entregando muito valor. O programa ele vem todos os sábados aqui na sua tela e a gente quer contribuir com você trazendo tudo isso, muita informação, tá? Então, muito obrigado pela sua sempre audiência aqui, tá? Bom, hoje no programa é muito bacana, muito gostoso, muito legal, muito prazeroso, eu diria. Começa o ano, todo mundo fica preocupado, né, em manter rotinas saudáveis, né? O pessoal que começa a fazer a programação da academia, da vida acadêmica, o profissional que de repente faz ali a sua programação para poder ir para aquele novo curso, fazer aquela nova graduação, aquele MBA, enfim, o mundo corporativo começa também a se movimentar em relação a isso. Porém, hoje é muito interessante o programa porque eu quero chamar a atenção no seguinte: rotinas e hábitos saudáveis também trazem importantes formas de trazer o quê? A performance corporativa. Não adianta nada a gente estudar, não adianta nada a gente fazer rotinas relacionadas à nossa vida em todas as esferas se nós não pensarmos em rotinas saudáveis, principalmente em relação à alimentação. Então não adianta nada a gente estudar, não adianta nada a gente correr, trazer altas performances no nosso dia a dia corporativo se nós não conseguirmos manter isso de forma saudável. Porque nós somos, né, corpo, nós não somos uma máquina. Máquina são os equipamentos que a gente utiliza, né? Nós somos corpo e nós precisamos cuidar desse corpo. E para isso eu quero aqui já apresentar minha amiga, doutora Antonella. Obrigado aqui por participar aqui de Construção em Valor para falar desse tema tão importante, né? Muito bom dia. Ô Magno, bom dia a todos. Eu é que agradeço, estou muito feliz. É um tema que me preocupa muito e que é muito importante no dia a dia das pessoas. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aqui essa presença tão importante. A gente vai tentar explorar você o máximo possível em relação a isso. Agora, eu queria já começar aqui explorando literalmente aqui a sua presença, ilustre presença, dizendo o seguinte, né? As pessoas se preocupam muito. Chega começo de ano, as pessoas começam a pensar em várias coisas, criar vários objetivos, metas, mas às vezes é aquele lampejo de início de ano. Mas infelizmente o que a gente mais observa são hábitos e rotinas que não favorecem muito uma vida saudável em relação ao seu dia a dia, né? Você observa muito isso? Você tem essa mesma leitura? Sem dúvidas. Magno, é muito importante, né? Eu olho com muita positividade esse início do ano, onde as pessoas se dispõem de uma maneira ou outra a terem propósitos para o ano que está começando, de uma vida melhor, de priorizar aquilo que de repente no ano que passou não foi tão bem olhado, tão bem cuidado, né? A alimentação é a base de qualquer rotina de vida com propósito de mais saúde, seja na manutenção, modulação ou até na recuperação de um estado de saúde. Sim. Que muitas vezes, infelizmente, já está debilitado ou sofrendo as consequências de uma vida desregrada. Então, hábito, rotina é o primeiro passo para que você consiga ter a disciplina adequada para uma alimentação mais regular, para uma alimentação limpa, anti-inflamatória e que vai trazer todos esses benefícios para a saúde. E sem contar também que as pessoas chegam agora no começo do ano, elas começam a fazer o quê, né? Tentar recuperar. Porque chega final de ano, né? Todo mundo sai comendo e fala, não, eu vou agora no período de Natal e Ano Novo, vou comer porque a partir de janeiro eu vou começar a minha dieta, eu vou mudar os meus hábitos, né? E aí acaba, infelizmente, só que daí vem aqueles lampejos, quando você falou de hábito, que começa janeiro, e aí daqui a pouco chega fevereiro, já começa a baixar a guarda, né, o ritmo, e nem sempre tem essa devida disciplina, né? Então, chama muita atenção isso que você falou, né? O hábito, quão importante é ter essa rotina, né? Esse hábito para poder ter essa disciplina para
para que isso aconteça de fato, né? Sem dúvidas, né? E Magno, é uma coisa importante, mudança de hábito, ela leva tempo, né? Estamos num programa onde o tema construção é tão amplo, é tão profundo. Construir um hábito novo, ele leva tempo, mas ele precisa ser treinado. Então, não é da noite para o dia, né? Exatamente. Existem estudos científicos até que colocam que em menos de 21 dias, o seu cérebro, os seus estímulos neurocognitivos, eles não conseguem entender um hábito novo como sendo seu. Então, olha a importância, né, das pessoas quando tomam a iniciativa de uma mudança, elas entenderem que elas vão precisar treinar, construir aquele novo hábito para que o seu corpo, de uma maneira funcional, sistêmica, neurológica, entenda aquilo como algo novo. E a partir dali, aquilo passe a ser uma rotina menos difícil. 21 dias. 21 dias, é o mínimo. Então, na verdade, assim, a pessoa que... isso é muito legal, porque quem está nos assistindo, presta muita atenção, por favor, porque não não vai ser em apenas... A pessoa às vezes começa naquela semana, na segunda semana fala, isso aqui está muito difícil, eu não vou fazer, e não é assim. Então precisa de pelo menos 21 dias, né? No mínimo. E também, eu brinco, viu, Magno? Se você conseguiu no mínimo 21 dias, toda a regularidade, você não abriu exceções, você não foi permissivo, você está no jogo. Então, já começa. Fica uma dica preciosa. E aí é legal, vou pegar esse gancho. A gente tem a participação aqui no programa, onde a gente traz as pessoas de casa mesmo que trazem perguntas, né, quando a gente contextualiza um pouco do tema. E para isso eu queria que a produção colocasse aí o primeiro vídeo, por favor. Oi Magno, tudo bem? Eu sou do mercado imobiliário e vocês sabem que a gente trabalha em função do horário do cliente. Mas muitas vezes eles nos chamam no horário do almoço. E aí? Como manter uma alimentação saudável com esse desafio? Bom, doutora, como a gente viu aqui nesse vídeo, eu sou do mercado imobiliário, trabalho também com o mercado imobiliário, vivo essa rotina e a gente sabe que não só, igual aqui essa pessoa, a Luciana, trouxe para nós, mas a gente vê a rotina das pessoas do comércio, que muitas vezes é acometida pelaquela pressão, o cliente vem na hora do almoço. O que fazer para melhorar um pouquinho esse hábito? É ótimo. Então, olha, Magno, sim, como você disse, muito comum, acho que na área de vocês e de uma maneira geral, né? A primeira coisa, se você tem consciência que a sua profissão, que a sua atividade profissional, ela vai te colocar numa situação de vulnerabilidade nos horários de refeição durante o dia, a minha primeira dica é prepare-se para isso. Então, um café da manhã próspero, adequado, né? Hoje, toda a tendência da ciência da nutrição é contribuir para um café da manhã mais proteico. É importante isso. Às vezes as pessoas acham que saciedade, controle de fome durante o dia, ele se dá ao consumo excessivo de carboidrato. E é uma inversão aí, é um grande problema, porque o carboidrato ele vira glicose de maneira muito rápida, né? Você tem uma sensação de estufamento quando você come excessos de carboidrato, então pães, bolo, biscoitos, mas você tem uma produção de glicose muito rápida e isso diminui a sua saciedade ao longo do dia, né? O seu pâncreas vai liberar insulina para baixar essa glicose, essa insulina vai ficar solta, vai te dar mais fome, a gente brinca que é o looping do carboidrato. Então, primeira dica, um café da manhã mais proteico. E não com aquele famoso pão na chapa. Por favor, né? Controlem-se. É uma delícia, eu sei que mas a gente tem que deixá-lo para as exceções, de repente até para um final de semana, onde você vai ter mais controle com relação aos seus horários de refeição e considerando o dia a dia, essas vulnerabilidades. Toma um café da manhã proteico, com fibra, com frutas, então um bom iogurte, ovos, né? Fibras de sementes e
a dica que eu dou para a Luciana e para todos, preparem-se. Eu acho que quem está buscando um estilo de vida saudável, uma modulação de saúde, tem que sair de marmita, tem que, no mínimo, ter no seu escritório, mesmo que você vá receber um cliente ou que você vá sair para visitá-lo. Se preparar, trazer... Se preparar. Ao voltar, tenha lá um whey protein, uma barra de proteína, carregue uma fruta, carregue castanhas, né? Evite mudar horários. E não barrinha de chocolate, e não um biscoito, não um suco cheio de corante. Exatamente. Ou até aproveitando esse exemplo, né, da nossa espectadora aí, não sair correndo depois que o cliente foi embora e passar num fast food. Porque não para compensar. Para compensar. E aí, mas aí, olha só, aí aproveitar, porque assim, a gente falou de rotina, a gente falou da Luciana que ela disse ali aquele período do almoço. Eu acho que um outro hábito que é interessante também é o hábito noturno. Sim. Porque aí também tem aquela vida alongada. Aquela vida de rotina, o pessoal trabalhando até mais tarde, chega em casa à tarde da noite e quer compensar e chega lá e quer, né? Uma gente, nem nós conversávamos nos bastidores aqui, comer o pé da mesa, como você gosta de muito falar, né? E aí tem mais um vídeo que eu queria trazer aqui, que é o vídeo de mais um telespectador nosso. Vamos acompanhar agora, por favor, esse novo vídeo. Oi, Magno, tudo bem? Trabalho o dia inteiro, chega na parte da tarde pra noite, me dá uma fome, uma vontade de comer, e aí é onde eu acabo comendo errado. E eu gostaria de saber alguma dica, o que vocês sugerem, qual dica que vocês poderiam nos dar? Doutora, acho que isso é o que mais acontece, é aquela pessoa que tem aquela rotina doida, maluca, chega em casa às 8, 9, às vezes 10 horas da noite e quer compensar o dia. E aí, muito legal a pergunta, obrigado aí ao Diego. E que dica que você pode dar para esse tipo de comportamento também aí, que acho que dá uma descompensada nos hábitos alimentares, né? Sem dúvidas, e é uma grande preocupação no dia a dia, na área clínica, viu, Magno? Por quê? É muito comum esse tipo, né, de compulsão noturna, ele ser causado justamente porque durante todo o dia essa pessoa não teve um equilíbrio alimentar adequado, então provavelmente as refeições durante o dia, elas foram mal elaboradas, né? Elas não tinham equilíbrio, distribuição adequada dos macronutrientes, dos micros, e isso envolve a questão da organização. Então, uma pessoa para controlar esse desespero, essa compulsão, essa vontade de comer o pé da mesa na chegada, ela precisa lembrar que as refeições anteriores do dia vão modular quimicamente neurotransmissores, hormônios e fazer com que ele chegue um pouco menos compulsivo. Então, se ele tem essa característica, como ele falou, qual que é a minha dica? Tomar mais cuidado com as refeições que ele tem controle durante o dia, né? A gente sabe que talvez na correria, ele, assim como muita gente, ele corre o risco de pular refeições, de passar horas prolongadas sem comer. Almoça, não come mais nada. Exatamente, não ou come errado, se for beliscar alguma coisa, chega no meio da tarde, come uma bolacha. É normalmente isso que eles descrevem, não se hidratam adequadamente, Magno, então a compulsão noturna também, ela tem muita causa de base para pessoas que não tomam água adequadamente ao longo do dia, né? Então hoje a gente sabe também que se hidratar adequadamente controla muito essa sensação de fome. Então acho que a principal dica para o Diego aqui seria exatamente ele olhar um pouco para a rotina dele que antecede isso ali logo após o almoço, de repente. Primeiro é trazer um equilíbrio na hora do almoço e segundo é olhar o que acontece ali entre aquele intervalo do almoço até um período que ele diz ali chegar na casa dele, aquela coisa e tal. Exatamente, e acho que também para ele uma dica importante, criar uma refeição de chegada em casa um pouco mais sólida, né? Então, por exemplo, chega, de repente bate ali um iogurte com fruta, uma fibra, por quê? Se ele já sabe que a tendência é comer sem controle no período da noite, se ele cria uma estratégia na chegada em casa... Já ajuda. Ele ajuda muito, porque evita os beliscos, evita a necessidade dele
constante de até a hora de dormir ficar procurando algo para comer. Porque senão ele chega e começa a fazer o hábito do abre a porta, né? Abre a porta da geladeira, abre a porta do armário, abre a porta de tudo que ele vê para saber o que tem para poder comer. Exatamente. Não é bem assim. Dependendo desse horário, ele diz que é tarde, chega e janta, Diego. Tá? Fica a minha dica, porque aí você já tem uma refeição um pouco mais sólida, mais completa, você vai provavelmente controlar um pouco mais essa compulsão noturna. Doutor, o papo está muito gostoso, mas vamos fazer o seguinte, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, por favor, fica aí, porque no segundo bloco aqui a gente tem muita informação para contextualizar aqui com a doutora, é rapidinho, espera aí. Estamos de volta aqui com o programa Construção em Valor. Hoje nós estamos falando aqui de hábitos saudáveis. Para isso, está aqui comigo a doutora Antonella, que a gente está batendo um papo muito legal e, obviamente, isso está trazendo muito valor agregado para todos vocês. E olha só, no primeiro bloco, doutora, nós falamos muito sobre os comportamentos, sobre as pessoas, e a gente sabe o quanto as pessoas têm dificuldade nesse ritmo, né, de ter esses hábitos saudáveis. Só que agora eu quero trazer um viés um pouco corporativo, por quê? As pessoas hoje estão inseridas dentro das companhias cada vez mais sobre um ambiente de pressão, sobre um ambiente de entregas de resultado, né? E a gente vê profissionais de todos os níveis, né? Do alto escalão até mesmo o pessoal da área produtiva, passando por momentos que muitas vezes olha, tem 15 minutos para almoçar, tem 20 minutos para almoçar, corre lá para isso, corre para aquilo. O pessoal que trabalha por produtividade, por exemplo, nós que somos aqui, eu trabalho muito com o mercado imobiliário, a gente vê ali pessoas trabalhando 10, 12, 13 horas por dia e pouco se preocupando com a alimentação. E aí, para isso, eu quero já trazer aqui, no início desse segundo bloco, uma matéria que fala justamente sobre isso. Queria que a produção, por favor, colocasse, e que diz exatamente isso daqui, né? O quanto que as empresas, né? A alimentação, ela tem ou não tem sido isso que está aqui, né? Literalmente, a alimentação, ela tem sido, né, assunto nas empresas. E o que a gente observa é que a falta de falar, né, a falta desse hábito também das companhias acaba afetando a produtividade, né? Acaba afetando a produção, o ritmo, a entrega de resultado das pessoas, né? O que você entende e pode nos dizer a respeito disso? Olha, Magno, eu espero de coração que isso seja sim um assunto em pauta muito importante para as empresas de todos os portes. Eu acho que as empresas corporativas de grande, médio, pequeno porte, até aquele escritório um pouco menor, aquela clínica um pouco menor. Por quê? É fato incontestável de que a alimentação ela é um ato de sustentação à vida, né? Sim, nós, seres humanos, nós comemos, nos alimentamos para nos mantermos vivos. Então a gente parte... E bem, exatamente. Porque às vezes a gente come, tá vivo, mas tá mal. Sem dúvidas. E com muita relação com a qualidade desse combustível que você está escolhendo comer, né? Então, a importância e a responsabilidade que as empresas deveriam ter com relação àquilo que elas oferecem para o seu colaborador é muito grande. E, Magno, é antigo, nós temos estudos antigos que mostram que empresas que priorizam alimentações mais saudáveis, né, alimentos mais prósperos, ricos em nutrientes, uma alimentação menos inflamatória, menos processada, ela tem diretamente uma performance de produtividade desses colaboradores muito maior. Então, o índice de afastamentos por doenças agudas, por doenças crônicas. Né, é menor em empresas que... Diminui o potencial, né? Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. A gente tem dados estatísticos até de operadoras de saúde, Magno, que empresas grandes, multinacionais, elas têm
operadoras de saúde como parte da empresa e números que mostram que quando se tem um programa de qualidade alimentar, quando o refeitório dessa empresa oferece ao colaborador uma alimentação adequada, números de consultas eletivas feitas fora dessa empresa pelos colaboradores diminuem. Olha só. Né? Números de internação por doenças agudas e crônicas. É uma ação e reação, né? Não tem como. Tem como. Né? Eu acho que é algo que, nos dias de hoje, é impossível não se ter uma certeza técnica, científica, de que as empresas que olham para a qualidade alimentar do seu colaborador, ela vai ter uma performance produtiva desse colaborador infinitamente melhor. Até porque, doutora, penso o seguinte, né? Também sou formado na área de RH e é muito interessante porque, assim, às vezes a gente pensa em tudo. Vamos treinar o colaborador, vamos treinar, vamos capacitar, vamos estimular. Às vezes tem empresas que têm programas de capacitação, investem muito dinheiro, muito recurso em capacitações técnicas, mas muitas vezes esquece que ele passa na empresa 8, às vezes 10, às vezes 12 horas, dependendo da situação, e que ele está comendo mal. Ele chega de manhã, ele vai lá comer muito carboidrato, como você disse. Aí chega na hora do almoço, ele faz uma refeição de fast food. Aí chega no final durante a tarde não come nada, vai embora para casa, come mal porque chega em casa e quer comer o pé da mesa, como você disse. Chega outro dia para trabalhar mal, porque ele foi dormir tarde, comeu mal, dormiu péssimo, acordou, comeu errado e foi trabalhar com uma baixa produtividade, porque isso vai afetar. Sem dúvida. Então é interessante, eu quero chamar a atenção para você gestor, para você diretor, dono de empresa, né? Começa a pensar um pouco no viés sobre isso. Porque às vezes você está pensando muito em investimentos, mas às vezes o investimento nas pessoas no que diz respeito a hábitos alimentares, além de trazer uma produtividade para a empresa, você pode trazer diversos outros indicadores para baixo, que são, literalmente falando, os indicadores de baixa performance. Então aquela pessoa, por exemplo, que vai e acorda de manhã, olha só, se a pessoa chegou à noite, tarde em casa, comeu errado, dormiu mal, acorda cansado. Aí acorda cansado, come 2 pães, exato, entendeu? E vai trabalhar já espatufado. Aí chega lá para trabalhar, e ela senta lá, nossa, tô mal, que não sei o quê. Cara, ele não tá mal, né? Por nenhum outro tipo de comportamento, mas ele tá mal por hábitos alimentares. Sim. E aí você tá lá, ele vai para uma reunião, 10 horas da manhã, você entendeu? Aí ele vai 10 horas da manhã para uma reunião, cansado, você entendeu? Já com esse reflexo de um hábito alimentar não saudável. Sim. Né? Creio eu, né? Eu não sou técnico para avaliar isso, mas até o seu senso cognitivo vai ser afetado. Indiscutivelmente, muito. E como esse cara vai pensar? Às vezes é um líder, é um diretor, às vezes aí termina a reunião cansado, não pensa direito, tá com baixa performance. Então, assim, a gente observa que é importante desenvolver as habilidades técnicas, mas as habilidades que a gente está trazendo aqui hoje é de suma importância para quem está nos acompanhando, porque é o que, de fato, melhora o dia a dia das pessoas, né? É o essencial, né, Magno? Eu costumo dizer que nós temos 4 pilares importantes. Trabalhar é algo incrível, né? Todo mundo precisa e ninguém pode parar de trabalhar para se cuidar, não existe essa condição. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com o ambiente de trabalho de todos os meus pacientes, porque, inclusive, a maioria das pessoas hoje passa muito mais tempo no seu ambiente de trabalho. Pois né? Muito mais tempo. Muito. Então, esse ambiente precisa ser minimamente favorável para que todo esse contexto de estabilização, modulação de um estado de saúde Sim. melhor seja atingido. E aí, deixa eu pegar aqui um gancho. Eu queria que a produção colocasse uma outra matéria que vai dizer exatamente isso aqui. A gente já está caminhando para o final, mas eu preciso colocar essa matéria aqui. Por favor, produção, coloca aí a outra matéria que vai falar exatamente sobre isso, que é o seguinte, que o desequilíbrio na rotina afeta 1 em cada 5 colaboradores nas empresas. Gente, olha só, o desequilíbrio ele afeta 1 em cada 5 profissionais das grandes empresas. E é isso, com certeza, o desequilíbrio da rotina também do hábito alimentar. Então a gente já tem de forma comprovada, como você mesma disse, que esse comportamento desequilibrado de rotina
que envolve também os hábitos alimentares, trazem esse tipo de prejuízo que muitas vezes as empresas não estão contabilizando. Porque olha muitas vezes o custo da maçã, o custo da fruta, o custo do chá. Quanto custa isso no final do mês? Custa, hipoteticamente falando, custa lá, dependendo do tamanho da empresa, custa R$10 mil por mês, tá? Quanto custa a falta de produtividade? Quanto custa, né, a pessoa faltar? Exato. Quanto custa a pessoa não conseguir ter a entrega que ela precisa por falta de um hábito saudável? Custa muito mais do que 10 mil por mês, com certeza. Então, a gente observa, né, doutora, que de fato esses hábitos acabam trazendo esses prejuízos, né? Muito. E a importância da rotina, né? Magno, quando a gente vê essa matéria, eu falo muito isso. O corpo, o ser humano, o corpo humano, ele precisa de rotina para responder de forma positiva aos nossos estímulos, né? Então, a rotina em todos os aspectos, Magno, alimentação, na minha opinião, 80%, tá? Na minha opinião, é técnica mesmo, baseada em estudos com relação à saúde do indivíduo como um todo, mas nós temos outros fatores. Então, o sono, a atividade física, o momento de lazer. Então, eu acho assim, rotina, né? Quando a gente viu a matéria, a rotina é a base. As empresas, elas precisam entender que se esse colaborador, ele consegue aplicar no seu dia a dia uma rotina de alimentação, de horários respeitados, de possibilidade naquele ambiente de trabalho, de acesso. Vai entregar mais. Ele vai entregar mais. Vai entregar mais, não tenho dúvida disso. Muito mais. E a nível de custo, se a gente fala de um mundo aí... É o famoso custo-benefício, né? É um custo bem baixo para um benefício, né, amplamente superior, a gente não tem como. Doutora, a gente está chegando aqui ao final, olha... Que papo gostoso, que bacana poder falar desse tema, desse assunto. Espero que você volte aqui mais vezes para a gente sempre estar falando disso, porque não é uma pauta que ela não tem temporada. Ela é frequente, ela é corriqueira, ela se perpetua. Então, obrigado pela sua presença aqui. Magno, muito obrigada. Obrigada a todos. Eu fiquei muito feliz, inclusive pelo tema escolhido, e espero que cada um que tenha nos ouvido possa ter sido tocado por essa importância. Maravilha, muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Bom, a gente conversou aqui com a doutora, espero que vocês tenham gostado dessas dicas tão importantes. Você, profissional do mercado, seja qual o seu segmento, pensa muito nos seus hábitos, avalie muito a sua rotina alimentar. Isso está muito relacionado com a sua qualidade de vida e principalmente com a sua entrega de resultado. Bom, pessoal, antes de encerrar, eu quero aqui agora chamar, né, esse quadro que a gente tem aqui, que é um quadro muito legal, que é o quadro Dicas de Valor. Vamos lá? Roda a vinheta. Tudo bem? Meu nome é Marcos Pedro e hoje eu vou falar para você um pouquinho dos benefícios da música. Ao longo desses 22 anos dando aula, eu percebo claramente a melhora que a música traz para a vida de cada um dos alunos. Os alunos desenvolvem trabalho em equipe, desenvolvem o raciocínio, a criatividade, a imaginação, desenvolve também a tranquilidade, a calma, entender que tudo tem literalmente um tempo determinado para fazer. Todas as aulas eles estão expostos a esse tipo de coisa. Entender o objetivo, entender como fazer e dia a dia desenvolve a disciplina para ele alcançar aquele objetivo. Logo que ele alcança, ele se sente uma pessoa realizada, uma pessoa de sucesso. Então isso aumenta a autoestima dele, faz ele se sentir alegre, feliz e ainda mais motivado a avançar. A música é uma das principais ferramentas para que o ser humano possa estar preparado para enfrentar e superar todos os desafios da vida. Bom, pessoal, estamos chegando aqui, né, ao encerramento desse programa de hoje. Nós conversamos hoje aqui sobre hábitos alimentares que muito tem a ver com a entrega e a performance dos profissionais, seja de qual segmento for, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no próximo programa. E olha, não esqueça, não somente aqui na TV Band Vale, mas também acompanhe a gente lá no nosso canal no YouTube, no Spotify, enfim, nos multicanais que nós estamos aqui colocando e entregando muita construção e muito valor. Até o próximo programa.